No universo do medo, o equilíbrio é a palavra-chave. E fazer as pazes com ele, compreendendo o porquê da tua existência, é fundamental para apreciar dias melhores. O medo é uma emoção. Emoção é aquilo que chega até o nosso cérebro por meio dos sentidos, provocando instantaneamente uma reação fisiológica. E é essa reação fisiológica que prepara o meu organismo para uma ação. O sentimento é a leitura que fazemos da emoção. Então, em casos de transtornos de humor, não é na emoção onde se mexe. A emoção é necessária. Eu preciso sentir medo, sentir tristeza, sentir alegria, eu preciso ter raiva. A grande questão é como eu organizo tudo isso dentro de mim para gerar uma leitura coerente com a situação, para que eu tenha um comportamento cada vez mais adequado diante dos estímulos. E tem algo muito importante que nós precisamos saber. Não existe um estado pleno de satisfação, de nirvana, não existe. Isso seria algo muito longe da experiência humana, pois o que dá sentido para a nossa vida são as múltiplas emoções. E dentro desse contexto, o cérebro desenvolveu o medo para nos proteger, nos afastar do perigo e garantir a nossa sobrevivência. Quando estamos em uma situação de estresse ou perigo, um suprimento de hormônios de emergência é descarregado no organismo, entre eles a adrenalina. Quando a adrenalina é lançada no sangue, provoca uma série de mudanças fisiológicas destinadas a deixar o corpo em condições de enfrentar o perigo ou fugir dele. A adrenalina, como a maioria dos mecanismos de nosso organismo, é liberada mediante um estímulo. E o estímulo necessário para a liberação dela é alguma situação que representa perigo ao indivíduo. Então, em uma situação de perigo, seja ele um fato do presente momento ou simplesmente um fruto da nossa imaginação, como é o caso das crises de ansiedade, cada resposta que nosso corpo apresenta diante de uma crise tem uma função específica, porque o medo se desenvolveu e se modelou para garantir a preservação da vida. Há muitos anos atrás, os humanos eram essencialmente nômades e caçadores, ou seja, eles não tinham habitação fixa e caçavam o seu próprio alimento. Por isso, muitas vezes entravam em lutas corporais com animais. Constantemente se deparavam com feras que também tinham como objetivo atacar ou se defender dos humanos. Elas tinham presas, dentes afiados, então eles mordiam, garras que arranhavam. Diante desse cenário, alguns sintomas característicos ocorriam no corpo mediante a liberação da adrenalina no sangue, como por exemplo a vasoconstrição periférica. O sangue passa das regiões da superfície da pele para dentro do músculo. A pessoa fica pálida. Isso é muito importante porque, além de bloquear a dor de um possível ataque, de uma mordida, também controla a perda de sangue, evitando que o indivíduo tivesse uma hemorragia. Ao mesmo tempo, dá taquicardia, ou seja, aumenta a frequência cardíaca para bombear mais sangue para os grandes músculos, aumentando assim o débito cardíaco. Por isso, apesar de uma falsa sensação de fraqueza, a pessoa fica mais ágil. Então, se necessário, ele corre muito mais rápido do que ele correria numa situação normal. Se ele vai pular um muro, ele pula com muito mais facilidade. Se vai empurrar ou bater em algo, ele empurra com mais agilidade, bate com muito mais força. Outro fato que normalmente ocorre é a dilatação da pupila, pois isso ajudaria o indivíduo a enxergar melhor em lugares obscuros e identificar os perigos à sua volta. As glândulas salivares também são ativadas, produzindo uma saliva mais espessa, provocando aquela sensação de boca seca. O nosso organismo pensa em tudo, pois se você está fugindo de algo, a sua energia toda é desviada para os processos necessários à fuga. Então, se a gente for mapeando as características que ocorrem no corpo de um sujeito quando ele está com medo, tudo que eu citei anteriormente, além de suor excessivo, mãos frias, boca seca, desconforto abdominal, aumento da pressão arterial, entre outros, iremos perceber que todas as reações são reações programadas para garantir que possamos fugir, nos defender e até mesmo lutar caso necessário. Os sintomas são para o nosso bem, para nos proteger, pois o corpo humano é uma máquina perfeita e prioriza a sobrevivência sempre. Agora, mesmo o medo sendo uma condição primitiva e fundamental na preservação da vida humana, tendo como princípio esse caráter protetor, como eu acabei de explicar, quando o medo transcende esse nível de segurança e torna-se excessivo, muitas vezes sem uma causa aparente, pode ser muito prejudicial. Por isso, nessa série, vamos falar sobre medo, ansiedade e pânico. Todas essas emoções estão relacionadas a ameaças. Temos a impressão de que elas são semelhantes, que a ansiedade, por exemplo, é um grau de medo mais elevado, o pânico maior ainda. E, na verdade, os estudos de neurociência mostram que elas são qualitativamente diferentes.
A ansiedade é a emoção que aparece quando o perigo é incerto ou quando ele ainda não está presente. O medo é uma emoção que surge quando o perigo está presente e está relativamente distante. E o pânico é quando ele está muito próximo, de imediato. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 15 anos, houve um aumento expressivo na frequência de transtornos relacionados ao medo, com o Brasil na liderança do ranking na América Latina. E estima-se que muito em breve, 1 a cada 2 pessoas irão sofrer com transtornos de humor. E eu quero destacar 3 pontos que contribuem de forma direta para o aumento desses casos. A primeira é a desnutrição causada pela má alimentação. A segunda é o armazenamento subconsciente negativo, ou seja, como temos alimentado a nossa mente no decorrer da vida. E o terceiro e principal ponto é de caráter espiritual. E esses 3 pontos estão, de certa forma, interligados. E por isso, nos próximos vídeos, vamos explorar de perto cada um deles. Eu havia escrito sobre o medo já há algum tempo atrás e agora eu decidi resumir e compartilhar com vocês através de vídeos, pois acredito que é uma maneira mais simples de reter e assimilar o conteúdo. Então eu vou postar durante essa semana de forma bem simples, amadora, mas com informações claras e objetivas que podem ser úteis para colaborar de alguma maneira com o processo de cura e te ajudar a desfrutar de uma vida mais feliz. Quando falamos que é possível sim sermos felizes, é dentro desse conhecimento. É saber que somos impactados pela vida o tempo todo. Então, se de bobeira você bate o carro, é normal ficar com raiva. Se sofre algum tipo de perda, isso vai te deixar triste. As emoções são normais. O substrato biológico é comum para todos nós. A questão é como isso nos domina. O que desencadeia em nós essa hipersensibilidade? O que nos deixa tão prostrados diante das situações? Precisamos aprender a lidar com as demandas e todos nós temos a capacidade de atuar sobre os estímulos que recebemos. Então, meu objetivo é trazer um novo olhar sobre isso. Porém, nenhuma das informações que eu vou compartilhar aqui substitui a consulta com um médico especialista que de fato será capaz de indicar e definir o tratamento mais adequado para cada caso. O meu único intuito aqui é ajudar a evitar ou minimizar a dor de quem está passando por isso, pois essa é uma patologia que muitas vezes limita a autonomia das pessoas, impedindo ou dificultando que façam atividades rotineiras, o que é muito triste. E por isso vou disponibilizar nesse formato, não em livro digital, mas em vídeo, para facilitar mesmo o acesso a essas informações. Simplesmente porque a alegria, a paz de alma que eu desejo para minha família é a mesma alegria, a paz que eu desejo para vocês, meus amigos, e para os seus familiares também. Então eu prometo tocar com muito carinho no mundo de vocês, com muito respeito, cuidado e amor acima de qualquer coisa.